Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma reação ao site russo RT, o outro lado da notícia, para sair dessa linha só de escutar o mundo ocidental. A gente vai falar sobre o que está acontecendo na Europa, essa crise energética, e o que a Europa está fazendo. O cabeçalho que vocês estão vendo na tela, ele está errado. Em vez de 140 milhões, 50 bilhões, e quando o Google foi traduzir, ele traduziu errado. Bruxelas procura soluções para a crise energética. 140 bilhões de euros em impostos sobre as empresas e uma poupança de 10% no consumo. É aquilo que eu venho falando com todos vocês. O que acontece? A Europa, vassala dos Estados Unidos, desde após a Segunda Guerra Mundial, vive nesse conflito interno que tem, viu? Ela cercou a Rússia, queriam cooptar a Ucrânia para colocar bases da OTAN, que é dos Estados Unidos, com mísseis nucleares a 2 minutos de Moscou. Claro que Moscou não ia querer. Da mesma forma que fizesse a Rússia base nuclear com mísseis na fronteira dos Estados Unidos do México, os Estados Unidos iam fazer a mesma coisa. A hipocrisia reina. A proposta da Comissão Europeia terão que ser aprovada em 30 de setembro, na reunião extraordinária dos 27 ministros da Energia. O Colégio de Comissários Europeus, reunido nesta quarta-feira, aprovou um documento com propostas para os 27 países do bloco comunitário enfrentarem a crise energética derivada da súbita dos preços das matérias-primas, sobretudo dos combustíveis fósseis, do conflito entre Rússia e Ucrânia. Olha só, súbita subida de preços. É muita hipocrisia, gente, é muita. Eles são livres para escolhas, mas não são presos às consequências. A lei do retorno. Uma nova etapa de impostos para empresas de energia e medidas de economia estão incluídas no pacote de recomendações. Entre os objetivos destaca-se a redução de demanda de gás por meio da redução da quantidade usada para a geração de eletricidade. Dessa forma, pretende cobrir a maior parte da procura com tecnologias renováveis e energia nuclear. Gente, a Europa, ela não é como o Brasil, e principalmente aqui no Nordeste, que você tem sol inteiro. Tem parte da Europa, que é perto do Ártico, que passa 6 meses sem ver sol. Fica difícil. A partir de agora, abre-se um período de negociação com os países da comunidade, que devem se cristalizar em um acordo na reunião extraordinária de ministros de energia convocada para 2 semanas, em 30 de setembro, em Bruxelas. O imposto é extraordinário sobre empresas de eletricidade. A grande medida anunciada nesta quarta-feira consiste na aprovação de uma taxa solidária para as empresas que produzem eletricidade a partir de fontes renováveis, nucleares e lignite. Esse novo imposto deve representar 33% dos lucros extraordinários obtidos este ano. Você não acha que essas empresas capitalistas não vão repassar esses custos adicionais para as pessoas no futuro? E aqui a tradução do Twitter desta senhora. Milhões de europeus precisam de apoio para pagar suas contas de energia. Algumas empresas produzem eletricidade e têm grandes margens, como vimos anteriormente. Proporemos um teto para suas receitas, que levantará mais de 140 bilhões de euros. E reformularemos profundamente nosso mercado de eletricidade. Não existe almoço grátis. Alguém vai pagar essa conta. E é o povo europeu. Trata-se de uma proposta que tem amplo consenso entre 27 membros. Convencidos de que empresas que lucram graças à situação atual devem colaborar para salvar uma economia
sobrecarregada pela inflação e ameaçada por uma provável próxima recessão. A presidente da comissão, Ursula von der Leyen, estimou nesta quarta-feira, durante o seu discurso, que essa medida arrecadará mais de 140 bilhões de euros. Milhões de europeus precisam de apoio para pagar suas contas de energia. Algumas empresas produzem eletricidade de baixo custo e obtêm grandes margens, e ela prometeu, von der Leyen. Embora von der Leyen não tenha discriminado as empresas com apostas aprovadas, de acordo com o que circulou, elas teriam o objetivo de reduzir o consumo de eletricidade até em 10% por cada um dos Estados-membros. Essa economia deve ser concentrada no horário de pico de consumo, onde a queda terá que descer de 5%, seguindo os passos de Espanha e Portugal. As novas medidas deverão seguir o caminho das iniciativas liberadas por Espanha e Portugal. Nesse sentido, uma questão de priorizar medidas flexíveis e voluntárias, como as da Espanha, que já limitou para reduzir o consumo de eletricidade. No país ibérico, o plano aprovado pelo governo inclui medidas como o apagamento de luzes em lojas e edifícios administrativos, entre outras, quando não estiver a ser utilizadas, bem como limitação das temperaturas das instalações de ar-condicionado ao mínimo de 27 graus no verão e no máximo 19 graus no inverno. Por outro lado, espera uma extensão adaptada da exceção ibérica. Um abrigo desse mecanismo, Espanha e Portugal limitaram ao preço máximo do gás para a produção de eletricidade, que é uma tecnologia mais cara, que entra em leilão de eletricidade e cujo preço aplicado às restantes tecnologias mais baratas, sobrecompensando-as artificialmente. Desta forma, apesar de as empresas de gás terem ser compensadas pela diferença entre o limite e o preço da sua matéria-prima nos mercados internacionais, a redução dessa remuneração das outras fontes de energia elétrica resultou numa poupança de 18% das faturas dos consumidores espanhóis e portugueses, desde que começou a ser aplicada em maio deste ano. No entanto, a comissão reconheceu que a necessidade de mais tempo para conceber e acordar duas medidas nesse sentido: limitar o preço do gás e aumentar a liquidez dos mercados financeiros de futuros de energia. É uma conta que não vai bater, gente. O mercado ávido por lucro e a recessão que já está se instalando na Europa, a conta não bate. Isso é tudo o ônus dos Estados Unidos sobre a Europa. E quem vai pagar é o povo europeu. Simples assim. Boa noite, bom dia, boa tarde. Se inscreva no canal, o grande like. E tamo junto. E junto dessa reação vai ter um vídeo acoplado. Valeu. Rusia podría no enviar ni medio metro cúbico de gas a Europa Occidental durante un año completo y eso no causaría un daño significativo a su economía. A la economía de Rusia, obvio. No lo dice la propaganda rusa, sino Bloomberg, uno de los medios más citados y respetados en Occidente en materia financiera, citando un estudio de Capital Economics. Según los cálculos de la consultora británica, en los primeros 6 meses del 2022, el aumento de los precios del gas provocó que Moscú ingresara unos 50.000 millones de dólares solo en concepto de ventas gasíferas, entre 2 y 3 veces más de lo que solía ingresar habitualmente en el mismo periodo en años anteriores. Estos precios, siempre según los expertos de Capital Economics, que tienen de prorrusos tanto como los gobiernos de Estonia, Polonia y Lituania juntos, permitirían que Rusia pudiera pasar 12 meses sin enviar gas al occidente europeo sin que disminuyeran sus ingresos globales por venta de gas. Es más, si las transacciones gasíferas rusas a Europa Occidental fueran de apenas la quinta parte de lo que eran, Moscú no notaría diferencia en su balanza de gas durante mínimo 3 años. Todo esto podría parecer un poco casi que cosa de brujería rusa, obvio.
¿Cómo es posible que un agricultor que vende 1000 papas al mes pierda a su mejor cliente de toda la vida, se vea obligado entonces a buscar apresuradamente otros compradores, logre venderles apenas la mitad de papas que vendía antes y a pesar de todos estos contratiempos, siga ingresando por concepto de venta de tubérculos lo mismo que ingresaba antes? Pues simple, si vende la mitad de papas que vendía, pero estas cuestan el doble, sus ingresos no cambian en absoluto. Y es esto lo que sucede con el gas ruso, cuyo precio se disparó a raíz de la decisión de Bruselas de renunciar a las fuentes de energía provenientes de Moscú. Bien, ahora que nos preguntamos qué le pasaría a Rusia si no vendiera más gas a Europa Occidental y los propios expertos en economía occidental les respondieron con ese concepto financiero agrupado bajo las siglas NADA, es decir, nada, lo lógico es preguntarse qué le sucedería a Europa Occidental si tuviera que pasar un año completo sin pizca de gas ruso. Que sepamos, de momento no hay un estudio concreto para esa pregunta concreta, pero sí sobran datos, indicios y declaraciones como para concluir que lo de nada, en este caso, no aplica en absoluto. Si con un flujo gasífero menor que el acostumbrado, pero con un flujo al fin y al cabo, ya la inflación europea bate récords de 40 años. El costo de la energía día a día se vuelve inasumible para millones de hogares y miles de empresas y ya se habla del peligro de una recesión en toda la región, el impacto de una mayor reducción en el flujo sería digno de película del género apocalíptico. Ni qué decir ya si el tránsito se detuviera por completo. Sumémosle a ese panorama las declaraciones nada optimistas de los voceros europeos respecto a lo que le espera al eje Bruselas-Londres en los meses por venir. Margarita Robles, ministra de Defensa española, habló de predicciones muy pesimistas, por lo que llamó a arrimar el hombro para prepararse para un invierno durísimo. Boris Johnson advirtió sobre meses muy duros en el horizonte, con facturas de la energía que ya son terroríficas y aguarán los ojos de muchos británicos en este invierno. Por su parte, recién de regreso a unas vacaciones en las que fue fotografiado montado sobre una moto acuática con bastante poca pinta de ahorrar mucha energía que digamos, Emmanuel Macron advirtió que Francia entraba en la era del fin de la abundancia y pidió sacrificios a sus compatriotas. Para cerrar este top de declaraciones poco tranquilizadoras para Europa Occidental, Ursula von der Leyen pidió a los habitantes de la Unión Europea que se preparen para lo peor. Y viniendo estas declaraciones de quienes llevan repitiendo desde febrero que la estrategia de sanciones y bloqueos funciona muy bien y que Rusia está a pocos días de la quiebra total, se podrán imaginar cómo debe de ser el escenario invernal real que Londres y Bruselas estiman para sus habitantes. Lo que no está tan claro es qué piensan hacer al respecto en el caso de que hagan algo.